Emerson, agora também para a gente não deixar passar esse assunto que você estava também na diretoria quando aconteceu e você também participou do início desse processo. A gente teve em 2017 e 2018 a questão das atribuições. Então, aconteceu, para quem não sabe, aconteceu ali naquele ano um processo da ABE que foi julgado. A ABE fez um acordo com o CREA em 2018 e quando esse acordo aconteceu, todos os engenheiros civis ficaram impedidos de assinar ARTs de serviços elétricos em baixa tensão, que serviços esses garantidos pelo Decreto 33 e diversas outras legislações do CREA. E provados depois, através do nosso processo, né? A ARGES tinha ainda um processo lá, ele tramitou no STJ e nós, através do nosso processo, conseguimos reverter essa decisão e hoje está pacificada essa questão, pelo menos por enquanto. A minha pergunta é um pouco para falar um pouquinho sobre esse processo, porque você participou desde quando ele começou a acontecer lá em 2010, você tem mais conhecimento do que eu da causa, mas também pensando na engenharia civil, a gente tem muitas questões hoje dentro do nosso conselho que envolve o sombreamento das profissões, que é essa questão elétrica, que a gente ainda divide essa questão com engenheiro civil e engenheiro eletricista, a gente tem outras situações com engenheiro de segurança, então são várias as questões hoje, engenheiros sanitaristas dividem algumas questões hidráulicas, mas geram muitas brigas dentro do conselho, geram muitas discussões. O que você vê hoje, né, como caminho para nós? O caminho é ter um conselho só de civil onde a gente possa legislar e definir através de resolução as nossas atribuições. O caminho é pacificar isso dentro do conselho. O que você entende hoje como o nosso caminho a seguir? Assim, né, João? A questão de atribuição, então, desde que eu entrei no CREA, existem brigas, né? Não é que nós temos brigas, na verdade é assim. Eu acho que todas as outras modalidades vêm querendo tirar um pedacinho da engenharia civil, né? Então, vamos pegar lá, já tivemos brigas com os agrônomos para plantar grama uma vez, eu lembro, tivemos uma briga homérica dentro do CREA porque a engenharia civil não pode plantar grama, quem tem que plantar grama tem que ser o agrônomo. Quer dizer, não é o civil, não é engenheiro civil, nem engenheiro agrônomo quem planta grama. Quem vai plantar grama vai ser um funcionário nosso que vai estar lá. Somos responsáveis por isso, nós vamos pegar uma grameira e vamos fazer. Então, Aí você faz uma obra de uma escola, você não pode plantar grama, você não consegue entregar a obra. Aí com os arquitetos, né? Com os arquitetos nós tivemos muitas brigas, questão, não podemos fazer projeto arquitetônico, não podemos fazer, enfim, várias outras coisas. E assim foi com várias modalidades, com os mecânicos, estrutura metálica. E a mais grave que nós tivemos foi a questão dos eletricistas. Acho que desde 2010, 2011, mais ou menos nessa época, eles entraram com um processo e o CREA, naquela época já enconchava com outras pessoas, deixaram o processo correr rápido, tal, não sei o que lá. E nós estávamos perdendo quando nós vimos a Jéssica conseguiu entrar no processo e desde aquela época para cá a gente vem vindo. Aí conseguimos abafar por um tempo e em 2017 foi, né? Final de 2017, o acordo foi em 2018. Finalzinho de 2017, 2018 veio à tona de novo com um acordo muito mal feito, com pessoas mal intencionadas dentro do sistema, fizeram um acordo, tal, não sei o que lá. E também tiraram a atribuição de todo mundo, quando o João falou, mas nós estávamos atentos e, né, foi uma grande briga de novo, corre para cá, corre para Brasília, corre para onde, faz Deus e todo mundo, tá, pega advogado e conseguimos provar que nós tínhamos razão, né? Mas essa questão de atribuição, João, eu sempre briguei dentro do CREA e quando eu fui coordenador, acho que fui coordenador 6 ou 7 vezes, se não me engano, da Câmara, eu conseguia muitas vezes tratar com outros coordenadores de outras câmaras e a gente chegar no consenso, porque assim, eu entendo que o próprio mercado vai regular isso aí, né? Não tinha por que nós ficar brigando por isso, por aquilo e tal. Mas eu só vejo uma saída para nós, até porque o sistema Confia-CREA, para mim, está inchado demais. Tem muita gente lá dentro que está lá só por política, está lá só para conseguir cargo, para conseguir isso, para conseguir diária. Infelizmente, tem bastante pessoas lá dentro que estão por causa disso. Então, eu só vejo uma saída. Nós tínhamos que criar o nosso conselho próprio de engenharia civil. Eu brigo por isso há vários anos, eu participei já de muitas reuniões a nível nacional, nessa questão de criação de conselho próprio, e eu acredito nisso. Eu acredito que a engenharia civil vai ser forte de verdade, vai de fato poder defender a sua classe mesmo, quando nós tivermos um sistema único de engenheiros civis, como a arquitetura fez. A arquitetura veio, criou caos, muita gente dizia, mas vai ser um caos, não vai ser um caos, vai ser um caos, vai acabar com tudo, não sei o quê. Eles saíram do sistema, o sistema deles tem funcionado, muitas vezes à custa do CREA, porque o CREA fiscaliza para eles. Enfim, mas nós somos a maior profissão dentro do conselho. Nós, salvo engano, nós somos 60%, 70% do CREA são os engenheiros civis.
E nós tomamos pau de todo lado, todo mundo quer um pedacinho de engenharia civil. Então, quando nós tivermos um conselho próprio, formado só por engenheiros civis, aí sim as nossas atribuições vão estar claras, vão estar em lei, porque hoje, na verdade, elas não são em lei, elas são em resoluções, né? E o CAL, como a gente fala, os arquitetos saíram podendo fazer tudo, por quê? Porque eles colocaram na lei que eles podem fazer isso, aquilo. Algumas coisas a mais que eles não podem fazer, eles colocaram lá, mas está na lei. Ninguém barrou, infelizmente a gente não tem o que fazer, né? Eu falo que hoje eu já participei de estações de ponte com uma empresa de arquitetura, como a deles é RRT, né? Lá, então eles tinham atestado de um arquiteto que fez a ponte. Você pode, não importa, estava lá, tinha documento e o sistema deles permite, né? Então é complicado, mas eu digo e reafirmo, enquanto nós não tivermos nosso conselho próprio de engenharia civil, vai continuar essa briga. Eu fui conselheiro, depois eu fiquei 6 anos fora do CREA, quando eu voltei as brigas eram as mesmas, e eu passeando dentro do CREA, as brigas são as mesmas ainda hoje, então assim, por isso até a criação da GES está uma prova. A GES hoje tem uma força como entidade, e quem está vivendo isso, eu tenho acompanhado, às vezes um pouquinho mais de longe, mas eu tenho acompanhado, a GES hoje a nível estadual, até nível Brasil, ela é exemplo. Aí vocês estão de parabéns, a diretoria, porque ela tem levado muito fortemente essa questão de entidade, e entidade defendendo os interesses dos engenheiros civis. Então, se uma associação, bem, a maior cidade do estado, vamos assim dizer, mas nós somos no sul do país, num estado pequeno, né? Ela consegue ter essa força. Imagine se nós tivermos isso a nível de Brasil. Com toda certeza nós seríamos um conselho muito forte, e aí sim com mais representatividade, né? Vocês comentaram antes aqui, nós temos representantes em várias outras, não é entidades, daí seriam conselhos, né? Em vários outros conselhos. Eu participo de outros conselhos também, sempre participei, representei a GES já em vários outros conselhos, né? Enfim, eu acho que tem que ocupar, e eu sempre briguei com isso também, quando eu fui presidente, sempre briguei, nós temos que ocupar espaço. Quanto mais espaço nós ocuparmos, melhor a entidade vai ser, mais vista ela vai ser. E hoje vocês estão fazendo isso, assim, esplendidamente, né? Tanto como eu falei, é exemplo nacional, aí a GES está mais do que de parabéns. Emerson, e falando também desses conselhos que se criaram, né? A gente tem o Conselho Federal dos Técnicos, não só o CAL, né? O CAL acho que é de 2010, a criação do CAL, e aí eles fizeram através de lei, fizeram as resoluções, tem a resolução 51 do CAL lá, que eles colocam milhões de atribuições, como você já falou. Mas a gente teve em 2018 ou 2019 também a criação do CFT, o Conselho Federal dos Técnicos, onde também acontece da mesma forma vamos dizer assim, eles trouxeram muitas atribuições que não eram deles ainda durante o CREA, né? Primeiro, o que você acha também disso daí, deles, né? Você acha que é um artifício legal perante a lei? A gente já viu que porque já foi questionado e não conseguiram derrubar. Mas você acha que é um artifício para a engenharia civil usar também? Porque a gente fica aqui nessa briga de atribuição, eu fico nessa briga de atribuição elétrica para raio, média tensão e alta tensão, nem vou falar, porque eu acho que hoje engenharia civil já não tem, não executa mais a baixa tensão, sanitaristas, mecânicos, como você falou, de estrutura metálica. Eu acho que a criação do conselho mesmo seria esse caminho para a gente conseguir pacificar isso e a gente poder trabalhar de uma forma tranquila com a nossa profissão. Eu acho que assim, as coisas têm que ser um pouquinho distribuídas, né? O CAL, quando saiu, eles tínhamos brigas lá dentro, mas nós estamos falando de duas modalidades que são nível de graduação, vamos assim dizer, né? Não que os técnicos não sejam nível de graduação, mas eu acho que o erro está aí, o erro da criação dos técnicos como eu já disse, eles são nível técnico, eles não são nível superior. Então eu acho que essa criação do conselho deles foi para dar mais atribuição para eles, como você falou, eles saíram com muitas atribuições que de direito não é deles. E eles estão por aí fazendo coisas que eles não têm capacidade de fazer. Eu digo isso com todas as letras aqui. Então a diferença de nós, como engenheiros civis, querermos sair e criar um conselho próprio para nós, eu acho que tem, como é que eu vou dizer, nós temos toda a razão e todo o direito de fazer isso. Quando os técnicos saíram, acho que foi 18, se não me engano mesmo, que eles conseguiram sair,
além de ter saído com mais atribuições, eles podem criar resoluções lá dentro e dizer que eu posso fazer. O técnico em edificações, quando eles estavam no sistema, eles podiam fazer residências até 60, 80 metros quadrados, se eu não me engano, 80. desde que não envolvesse estrutura, né? Então, tivesse estrutura já não podia, mesmo com 80. Então, esse era algum entendimento de algumas pessoas. Nós, em Santa Catarina, nunca tivemos problemas com os técnicos. Raras exceções nós tivemos problemas de técnico tentando ocupar o espaço do engenheiro. Vamos assim dizer, isso para engenharia civil, para engenharia mecânica, para engenharia elétrica, muito raramente acontecia isso aí. No Paraná, eu sei que eles têm brigas homéricas, assim, coisas... que vai parar na justiça, inclusive, né? Porque lá, citando o Paraná aqui por ser nosso vizinho, né? Mas tem outros estados aí também. Então, com essa saída deles, eles se fortaleceram de forma errada, né? Os nossos deputados, os senadores, enfim, quem legislou essa lei, fez erradamente deixar eles saírem do conselho, porque quando o técnico foi criado, há muitos anos lá atrás, ele foi criado para auxiliar o engenheiro. Então, a função do técnico era para auxiliar o engenheiro. Agora, não teria problema eles terem o conselho deles, desde que eles não tivessem saído com essa montoeira de atribuição e com o poder de dizer que eles podem fazer várias coisas que não é atribuição deles, né? E a partir do momento que é criado um conselho, infelizmente, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E às vezes, aí está um outro erro nosso dentro do conselho, em vez de ficar brigando, engenheiro civil com engenheiro eletricista, ou mecânico, engenheiro civil, que seja, nós tínhamos sim que estar brigando lá fora, nós tínhamos que estar lá brigando com outro conselho, com os arquitetos e principalmente com os técnicos, porque daqui a pouco eles vão estar aí derrubando casa, daqui a pouco eles vão estar aí participando de florestas, vamos falar do engenheiro florestal com técnico em agricultura, fazendo coisas que não devem. Então tem que tomar muito esse cuidado e aí mais uma vez, né, vamos cair na mão dos advogados, mais uma vez quem vai decidir se pode ou não pode são os advogados, né? Então... que foi o que aconteceu com a nossa questão das atribuições, né? Brigas que não foram resolvidas dentro do conselho que acabaram tendo que ser resolvidas na justiça e quem ganhou com isso foi o nosso advogado, o advogado do CREA, o advogado da outra entidade para poder resolver e um juiz decidir, né? Coisas que não conseguiram ser resolvidas dentro. E ainda sobre o técnico, um exemplo, eu já vi a RT de projeto de prevenção e combate a incêndio de 4 mil metros quadrados dos técnicos, que antes não eram feitas de maneira nenhuma, mas hoje você vai ver as resoluções que eles lançaram, é permitido, né? Ele pode fazer. E nós sabemos que não tem capacidade para isso, né? Exatamente, a formação deles é muito limitada quanto a isso. Como eu disse, eles foram criados, o técnico foi criado para auxiliar especificamente dentro daquilo. Uma vez eu escutei numa reunião em Brasília, uma reunião em Brasília, eu escutei eu acho que ele era engenheiro mecânico, se eu não me engano, e ele falou assim para o público, tinha bastante gente na reunião, e ele falou assim, o técnico sabe especificamente aquilo muito melhor do que qualquer engenheiro. Por exemplo, um técnico em eletromecânica, ele sabe muito mais da área eletromecânica do que um engenheiro eletricista, do que um engenheiro mecânico. Quer dizer, então nós tínhamos gente dentro do nosso conselho que acredita nisso. E foi por aí que puseram na cabeça dos deputados e senadores lá que eles teriam que ter um conselho deles, e acho que sim, perfeito, ter o conselho deles, mas não com a atribuição que eles têm. Ficou muito ampla, né? As atribuições que eles conseguiram agora ficou extremamente ampla em relação à carga horária que um técnico tem. O técnico estuda 2 anos e tem a formação e acabou ficando com uma atribuição às vezes até maior. Na época das atribuições, eles tinham atribuição elétrica que a gente não tinha. Porque eles tinham acabado de sair do conselho e eles conseguiam emitir as RTs de elétrica que o engenheiro civil não conseguia, né? E um técnico de construção civil conseguia. E Emerson, também assim, ó, pra gente falar um pouquinho sobre o engajamento hoje da engenharia, sobre os próximos passos da engenharia, o que você enxerga. Os nossos profissionais, nós já falamos aqui, a gente está muito mais ligado no digital, a gente está muito mais ligado numa reunião online. Essas resoluções, elas estão, no meu entender, no meu ver, um pouco mais distantes, né? Porque quando você faz reuniões presenciais, eventos presenciais,
você consegue, como nós conversamos antes do Café de Negócios, né? Você consegue gerar negócios, você consegue gerar entendimento. Então, o Café de Negócios aparece um engenheiro lá, vem um cara apresentar sobre consultoria e já gera um negócio entre eles, gera um negócio paralelo. A gente traz os corretores para conversar com a gente traz outras associações. Mas hoje está cada vez mais difícil, né? Tanto que os eventos da AGES que a gente tem maior participação, a Semana da Engenharia, todo online. Então, como que você vê o engajamento dos nossos profissionais para que a gente possa melhorar a nossa profissão no futuro? Assim, né, João? Nós vamos precisar cada vez mais de abnegados como nós, né? Que doem seu tempo, né? E é um tempo gratuito que a gente doa para as entidades. Enquanto você estava fazendo comentário, a pergunta para mim aqui, eu vinha lembrando que durante a minha campanha que eu fiz para presidente do CREA, foi bem na pandemia, então ela foi uma campanha 100% online, né? Eu lembro, participei junto. Participou ativamente conosco e nós fizemos muitas lives. E eu lembro que eu fiz uma live com o Osni, em engenheiro mecânico, Osni do CAJ e tal, onde nós falamos justamente dessa questão do online, né? Como seria o online daqui para frente. Até mesmo eu não consigo ainda entender essa questão, como é que eu vou dizer, de ter engenharia online. Como é que se forma um engenheiro online, né? O EAD, né? O chamado EAD. Para alguns cursos eu entendo que, inclusive, é até melhor ser online do que ser presencial, né? Mas como é que você vai fazer uma engenharia totalmente online? A dizer, não existe, ele vai lá uma vez por mês na faculdade. Cara, é totalmente online, né? Como é que se forma um engenheiro online? Então, assim, e eu lembro que nessa live o Osni me mostrou alguns pontos de vista dele, alguns estudos e tal, que a geração mais nova, eu vou citar aqui o Miguel, que é da geração mais nova, né? Eles, não se engana, não para se engana. Para eles, eles têm essa questão do online como se nós tínhamos uma prancheta antigamente, né? Então, para eles é o natural disso aí. Eu acho que cada vez mais a AGS vai ter que se adaptar a isso. Como você falou, fizeram a Semana de Engenharia totalmente online. Eu ainda acho que falta, contato pessoal, o contato né? pessoal. Sempre vai ser necessário disso. E eu lembro que nessa mesma live lá, eu citei alguns exemplos pro Osni naquela live, eu falei, pois você vai namorar online daí? Você vai casar online? E aí eu sou casado com uma engenheira que eu conheci na faculdade, o João é casado com uma engenheira que conheceu na faculdade também, então não sei se você também, é o teu caso não, mas aqui nós estamos em 3 engenheiros aqui conversando, 2 casaram com pessoas da faculdade, né? Da sua convivência ali. Tá, daí eu vou casar com uma pessoa por computador, eu vou namorar, eu não consigo algumas coisas assimilar, mas eu acho que o caminho da associação, João, vai ter que ser cada vez mais online, né? Esses podcasts, essas coisas que estão gravando aqui, eu acho que infelizmente vai ter que ser assim, porque a gente chama para churrasco, às vezes até pagando a carne, pagando a cerveja, o pessoal não vem, né? Exatamente. É cada vez mais difícil de trazer o dinheiro, né, para isso. Eu percebo que a gente está vivendo uma transição, né? Como se fosse um movimento de pêndulo, né? Ele vai para os extremos até que perde um pouco de energia e encontra um equilíbrio. O híbrido talvez seja um modelo ideal, né? Eu também não concordo com 100% online, porque a gente precisa, né, ter em algum momento ali essa interação, laboratórios, por exemplo, são um exemplo clássico, né? Não há como você evoluir ali numa medição ou num teste sem tu botar a mão e sentir como é que funciona aquele aparelho, sentir aqueles macetes que você só consegue desenvolver presencialmente, né? Mas, de fato, a gente precisa se ajustar a isso, né? Eu entendo e eu vejo uma dificuldade porque enxergo a transição. Eu vejo como transição, né? Como convencer esse pessoal a estar mais presente, né? Então, talvez o ponto que a gente discute bastante e conversa, né? É encontrar e mapear dentro da entidade, né? Quais são os benefícios de você estar aqui, né? Que é aquilo que não dá para transferir digitalmente, né? Então, que é o ambiente de convívio, esse network, né? Talvez a palavra seja essa, né? Porque se fala muito do online, mas... Claro, dá para fazer network online? Dá, mas o presencial ainda te possibilita absorver e aproveitar algumas oportunidades que eventualmente ali, tela a tela, você não consegue, né? O network online é muito frio, né? Você sim, presencialmente sim. Você conversa sobre assuntos diversos, gera
digamos assim, um elo, né? E no online você tem você fica prejudicado nesse tipo de relação, Sim. para se formar teu network. Emerson, e a gente está se encaminhando para o final da entrevista. Eu queria ver contigo, você falou de obras públicas e tal. Qual é a tua perspectiva para a construção civil? Porque a gente está sendo esmagado pela inflação, pelo CUB, as dificuldades. Eu sei das dificuldades de renegociação de contratos que estão acontecendo. Qual é a tua perspectiva para o nosso setor para os próximos anos aí? Eu vejo assim, João, eu sou uma pessoa muito otimista, né? Então, eu acho que só tende a crescer. Eu acho que o Brasil ainda precisa construir muitas coisas, né? Tudo depende do engenheiro. E muitas dessas coisas dependem do engenheiro civil. Construção, nós estamos aqui citando esse prédio porque o engenheiro civil construiu isso aqui. Nós estamos na tecnologia porque alguém de tecnologia, estamos falando, e isso aqui vai pro ar, vai ficar lá, enfim. Mas tudo depende da engenharia. E tem muita coisa para construir. Por exemplo, vou falar na área de pontes. Cara, quantas pontes precisam em Joinville? A gente tem uma defasagem. Quantos viadutos precisam em Joinville? Quantas estão sucateadas e vão precisar de reparo e manutenção? De reparos. Quantos prédios? Entendeu? Assim, então eu acho que a nossa profissão, vou falar especificamente da engenharia civil, ela nunca vai acabar. Falam-se há várias profissões ou todas as profissões vão acabar. A profissão de administrador de empresa vai acabar. Por quê? Porque um contador, por exemplo, então vou pegar até o mais fácil de explicar. O contador vai acabar, a profissão de contador vai acabar, a faculdade de contador. Por quê? Porque vai vir programas que qualquer um põe ali, você comprou um material, o material já vem a nota para cá, que já vai para lá, já explica, já vai para receita, enfim. Né? Tem muita gente que diz que inclusive a engenharia vai acabar, que vai ser tudo máquina ou isso, aquilo, seja o que for. Eu não entendo dessa forma, eu entendo que pode ser que um dia venha acabar, nós estamos falando de coisa de 100 anos, 150 anos. Até lá não adianta, nós precisamos, e voltando a falar do online, nós precisamos do engenheiro na obra. Né? Eu citei aqui, às vezes a gente consegue resolver alguma coisa pelo online, pelo celular. Muitas coisas a gente resolve, mas muitas coisas você tem que estar presencial, você tem que estar lá. Não adianta, então isso não vai acabar. E eu vejo assim, se eu fosse dar um conselho para alguém, tô perdido, qual é a faculdade que eu faço? Eu falaria para fazer engenharia civil, que eu acho que é uma profissão, sou apaixonado por minha profissão, e eu acho que é uma profissão que sempre vai estar aí, sempre vai estar em alta. Não somos mais como antigamente você era o engenheiro, né? O engenheiro, hoje o cara é engenheiro, né? Mas mesmo assim, é uma profissão que, principalmente a civil, ela tem um ramo muito aberto. Você não precisa trabalhar necessariamente em construção, né? Você vê muitas pessoas trabalhando em banco, trabalhando em finanças, trabalhando, enfim, em várias outras áreas que são engenheiros civis. Então, eu acho que a minha expectativa, pelo menos, é que sempre venha a crescer e sempre espero que não seja dentro de uma faculdade online, né? Um EAD aí da vida. Mas eu entendo que, como eu falei, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito otimista. Emerson, esse é o primeiro episódio, né? E a gente quer desenvolver o hábito da leitura dentro da engenharia, né? A gente já lê bastante, naturalmente, né? Mas a gente quer construir uma lista de indicações, né? Então, a todo convidado a gente está pedindo, né, que faça uma indicação de leitura para que a gente possa colocar depois à disposição um link, a referência, para que os nossos ouvintes e quem acompanha o canal possa também, né, compartilhar dessa indicação e formar essa biblioteca aqui junto com a Jesse. Essa questão de leitura também é complicada, né? Hoje ninguém mais lê nada, né? Eu lembro na minha época de colégio, nós tínhamos que ler toda aquela série de livros, né? Enfim, era obrigado a ler um livro por semana, né? Porque tinha que fazer resumo. Hoje não tem mais nada disso, né? Você pode escutar o livro, né? Você põe o teu aplicativo aqui, você escuta, alguém lê o livro para você vai escutando aqui, ou assiste um filme, né? Hoje não que não tenha livros bons, né? Tem, mas a gente acaba assistindo séries em vez de ler um livro, né? É isso que acontece com a gente, né? Mas hoje, se eu fosse indicar um livro, seria a Bíblia. Eu tô lendo a Bíblia,
Um livro, acho que é o livro mais vendido no mundo e mais lido no mundo, né? Diferente de religião, se é católico, se é evangélico, enfim, protestante, seja o que for, ou sem religião, também é um livro interessante. Eu tô lendo ela de cabo a rabo, eu tô quase no final dela, assim, faz mais de um ano que eu tô lendo já, assim. Então eu aconselho, eu acho que é uma leitura legal, diferente de religião, né? Não querendo levar para nenhum lado de religião, mas é um livro bem interessante e se todo mundo lesse, eu acho que cada um ganharia um pouquinho. Sempre vai tirar uma coisa boa dali. Sim, sim, tem referências históricas ali importantes, né? O pessoal utiliza, inclusive, bastante com esse aspecto também. Emerson, eu gostaria de agradecer a tua disponibilidade em vir aqui dar essa entrevista pra gente. Como eu falei no começo, você é um cara que me inspira nessa dedicação para a entidade, dedicação para o associativismo em prol da classe. Eu acho que sempre que eu fico nessa dúvida que se eu deveria ou não, e você sabe, eu já conversei contigo várias vezes sobre isso, da dúvida de persistir, né? Continuar me dedicando pela AGES, pelas questões da nossa profissão. Eu sempre penso no quanto você se dedicou a todos esses anos e a gente sabe que é de coração, né? É uma dedicação que você faz porque você quer que a nossa profissão vá em frente. Então, agradeço mais uma vez a tua presença e deixo espaço aberto para você fazer tuas considerações finais. Eu que agradeço vocês aí pelo convite e sabe que sempre que eu sou convidado eu tô pronto para participar, né? Sempre que eu posso também, né? Muitas vezes a gente acaba não conseguindo participar. Enfim, eu queria parabenizar vocês aí pela iniciativa. Eu acho que o João comentou comigo já, esse projeto está sendo copiado no nível de estado, né? Mais uma vez aqui eu digo que a AGES está no caminho certo e ela está sendo espelho para as outras entidades aí. Então, parabenizar vocês aí pela iniciativa e que continuemos, né? Vamos sempre tentar trazer pessoas para dentro da associação aqui, para que continue levando a nossa associação cada vez mais para frente e não deixa morrer uma coisa que nós começamos lá atrás, né? Obrigado. Emerson, também faço das palavras do João as minhas, te agradeço por estar aqui presente, marcando, né, esse primeiro episódio do AGES Podcast. É um projeto que a gente já vem há um bom tempo idealizando ele e agora, né, com o apoio do patrocínio da Mútua, a gente conseguiu startar, né, e a gente tem aqui várias ideias, vários temas, né. Certamente no futuro a gente volta a te procurar, porque tu tens ali não só dentro do sistema, mas outros elementos da tua trajetória profissional que ajudam a gente a compor aí um conteúdo bastante interessante. Essa área de pontes é uma área que chama muito a atenção. Lembro da minha época que eu saí da faculdade recém-formado, era uma área que despertava interesse, porque é diferente, né? Sai do convencional. Então, agradeço mesmo a tua presença. Convido vocês a se inscreverem, né? Esse aqui é o nosso primeiro episódio, como eu falei, tem o patrocínio da Mútua. Acesse o site da Mútua, confere os benefícios de ser um mutuário. Aqui embaixo tem o link da inscrição do canal, tem o sininho para você receber notificações. Dentro do canal a gente já tem outros conteúdos que estão sendo produzidos e postados, a exemplo das Semanas da Engenharia que já estão lá, né, João? E outros materiais que a gente vem a divulgar. Segue o canal da AGES no Instagram, ou @AGESOficial, isso ajuda também a entidade. E a gente fica aqui até o próximo encontro. Até mais. Até mais.